Vamos continuar falando de muito dinheiro envolvido agora, porque o governo federal deve pagar até 30 bilhões em emendas parlamentares antes das eleições municipais deste ano. O maior volume da história para o primeiro semestre do ano e para um período pré-eleitoral. Se a gente olhar, seriam 60% do que está previsto de emendas parlamentares para o ano de 2024. Vamos dar uma olhada, então, nesses números que mostram os últimos anos para você compreender e fazer as contas e as comparações agora. Se a gente olhar para 2020, nesse período foram 16,3 bi. Em 2021, 5,6. Em 2022, que também era um ano eleitoral, a liberação de emendas no primeiro semestre chegou a 22,3 bi. Em 2023, foi de 10 bi. Já com o governo atual, e em 2024 a gente está falando de 20,9 bilhões que são pagos até agora e uma pressão intensa de parlamentares e também das bases para que esse restante aqui, 9,2 bi, sejam liberados até o prazo final, que já termina nessa semana, porque a gente está falando que, como é um período pré-eleitoral, a partir de um determinado momento, 2 meses antes da campanha eleitoral, o governo federal não pode fazer mais nenhum tipo de pagamento de emenda para que isso não simbolize algum tipo de apoio eleitoral, até mesmo de troca de votos, digamos assim. A gente libera o dinheiro para fortalecer as nossas bases e para que essas pessoas que apoiamos sejam então eleitas. Pois bem, a regra eleitoral proíbe que esses repasses aconteçam. Então, há uma pressão intensa para nessa semana esse montante final ser liberado, chegando a quase 30 bilhões de reais, que serão liberados, então, pelo governo federal, justamente num momento em que há as discussões pré-eleitorais, mas também há a reforma tributária, porque há uma expectativa de que o presidente do Congresso e também o presidente da Câmara, eles discutam essa reforma tributária, né, principalmente na Câmara, e a gente está falando que os projetos já estão sendo encaminhados pelo governo federal antes do recesso. Aí o governo federal tem os seus interesses, quer que as suas ideias sejam acatadas. Além da interlocução, é preciso também molhar o bolso dos parlamentares. E a gente não está falando molhar o bolso de maneira irregular, não. Esse dinheiro ele já está previsto. Mas é a maneira que o governo vai encontrando também, liberando essas emendas para alcançar os seus objetivos ali na votação. Alan Gani, quero saber de você como é que se avalia esse toma lá da cá bem intenso agora no primeiro semestre de 2024. Evandro, é preciso explicar para a audiência o seguinte: emenda não tem nenhum problema, porque fica parecendo, né, que a emenda que é o problema e que ela gera corrupção, transparência. Não, emenda é do jogo. Aliás, ontem, numa excelente entrevista aqui com o ex-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, disse que nos Estados Unidos o modelo é ainda mais impositivo, porque o Congresso determina até onde que vai ser gasto, né? Determina o orçamento e como vai ser gasto esse orçamento. Então, o grande problema é vincular essas emendas a interesses eleitoreiros. Este que é o problema, é a destinação com um propósito eleitoral. Aí é o toma lá da cá. Então, a emenda em si não é um problema. A emenda é saudável, para falar a verdade, porque o deputado ele conhece a realidade ali do estado dele para destinar o recurso. O problema está na finalidade. O problema está na falta de transparência também, porque parte dessas emendas vai como emenda PIX, caindo diretamente na conta lá da prefeitura. E a gente não consegue rastrear qual que é o critério para a liberação dessas emendas. Aí abre margem para o toma lá da cá, abre margem para o conluio, abre margem também para a corrupção. Então o problema está aí. O que você acha, hein, Fábio Piperno? Bom, no curto prazo dá para dizer que a reforma tributária custa caro, né? Uhum. Ou paga ou o processo da reforma, ou a evolução da discussão da reforma tributária trava. Agora, é interessante esse gráfico elucidativo em relação a isso, que nos anos ímpares, quando não tem eleição, o gasto é muito menor. O que comprova essa finalidade. É uma indecência. E nós vamos viver momentos de grande tensão até essa próxima sexta-feira, porque o dia 6 é a data limite por pagamento dessas emendas, né? O Congresso queria algo até mais rígido, né? Queria aquele calendário aí e tal, o governo acabou não concordando com tudo isso,
Mas, na verdade, inclusive, eles recuperaram até emendas que não foram pagos lá de trás, de 2022, e tem que entrar nessa conta e tem que ser quitado. E é assim, e vai ser assim cada vez mais. Agora, isso que o Alan falou, das emendas que vão lá para as prefeituras, isso aí o eleitor também tem que ser mais vigilante e fiscalizar. Não tem outro jeito. Esse é um ponto muito importante. Eu quero debater ele com o Gustavo Segré, porque eu sei, Segré, que você é muito crítico a essas situações, né? Porque a gente está falando desse dinheiro e que vai sair em emenda PIX, que vai sair do que restou lá do antigo orçamento secreto, que vai sair de emendas que não tem tanta transparência assim, porque a gente até mencionou que algumas emendas, principalmente aquelas de comissão, muitas vezes elas não apontam os padrinhos, então elas chegam ali nos destinos, mas você não sabe quem enviou nem por quê. E aí o montante é gigantesco. E como foi bem relacionado ali, nós percebemos que os maiores montantes eles estão justamente em períodos eleitorais. O que isso indica para você? Também tem outra questão, Evandro, que quando você começa o governo, o ano passado, por exemplo, não precisava de tantas emendas, porque tinha para intercambiar, trocar, como se fosse um favor, dentro da estratégia política para formar aliança dentro do governo, ministérios. E os ministérios têm recursos também. Então, provavelmente, quando a gente avalia, o ano passado, por exemplo, não teve tantas, 10 bilhões, segundo estamos vendo no gráfico, mas a contrapartida também estava apoiada em cargos e dinheiro, o que o político mais gosta. Não tendo cargos, só resta dinheiro. E por isso nós estamos vendo agora um recorde de valores que assusta, porque essa questão que você mencionava, Evandro, vai dinheiro, não fala quem é nem para quem. A pergunta é, se não fala quem, não teria um crédito político, porque não foi Evandro que mandou, foi alguém que mandou. Esse alguém não vai poder se acreditar dessa disponibilidade. Eu ajudei a cidade tal para ter um hospital, ou uma escola, ou uma ponte. Não tendo essa traçabilidade, fica complexo poder avaliar, primeiro, quem mandou, segundo, se era para mandar, terceiro, se o valor estava certo e quarto, se foi aproveitado para que realmente a população curta essa possibilidade de ter um recurso para uma ponte, para uma escola ou para um hospital. Mas é o jogo do político, né? Ano eleitoral, todo é válido e se for esse todo acompanhado de dinheiro, mais válido ainda. Ô Zé Maria Trindade, de que maneira que a discussão da reforma tributária também ela influencia bastante nessa liberação que já aconteceu e principalmente nessa que tem de sair esta semana, senão ela fica represada por conta do período eleitoral? Essas polêmicas emendas parlamentares, elas somam 55 bilhões de reais. Para você ter uma ideia do montante desse dinheiro, o orçamento de 5 trilhões e 400 bilhões, ele é consumido no pagamento do serviço da dívida em 2 trilhões, previdência e folha em mais 1 trilhão, sobra lá algo em torno aí de 120 bilhões de reais. Desses 120, o Congresso passa a mão em 60 bilhões, que são as emendas parlamentares mais as emendas de comissão, 60 bilhões. É muito dinheiro, né? E o parlamentar manda para onde quiser isso aí. Há um acordo de parte das emendas sejam aplicadas em saúde, mas nos municípios. Qual o grande problema disso? É o problema estrutural do Brasil. Esse dinheiro, 120 bilhões, poderia ser aplicado em gasto bom. O que é um gasto bom? É um gasto em infraestrutura. A infraestrutura desenvolve o país. A infraestrutura dá condições para que o país possa fazer novas indústrias e novos empregos. Essa quantia pulverizada diminui a capacidade de investimento do país. O deputado, às vezes, manda para um município, para uma obra pequena que está até precisando lá, mas pulveriza, ou seja, o dinheiro vai embora. Mas isso garante a reeleição do parlamentar para quem é de voto, garante a reeleição para quem é de financiamento e garante para quem quer comprar algo no exterior ou guardar dinheiro, entendeu? Manda a emenda e manda em anexo a empreiteira. O prefeito aceita, se quiser, para ter uma ideia. Então, essas emendas, tradicionalmente, são polêmicas. Não acho que esta seja uma função de parlamentar. Se houvesse um só motivo para a existência do Congresso Nacional, era votar e fiscalizar o orçamento. Nunca digerir e aplicar o orçamento. Interessante, Zé. O que foi, Piperno? Isso vem desde sempre, o Zé vai se lembrar muito bem, né? Ficou célebre na Constituinte de 88, uma frase do então deputado federal aqui por São Paulo, Roberto Cardoso Alves, que dizia o seguinte, né? É dando que se recebe.